Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, essa palavra de hoje, ela ainda é um desdobramento daquilo que aconteceu alguns domingos atrás, quando Deus resolveu falar à igreja a respeito do seu pastor. Os irmãos lembram que um domingo atrás, que eu nem lembro mais qual foi, a irmã Dila teve uma palavra de Deus a respeito da igreja estar orando por mim, por minha família, em relação a possíveis ataques do inimigo contra nós. E aí coincidiu nesse dia de algumas pessoas virem aqui na frente e também falarem que Deus havia falado com elas, inclusive naquela mesma noite. Teve o irmão Will, teve Luciano, teve Jorge Silva, teve algumas outras pessoas. E no domingo posterior, esse acontecimento se desdobrou em uma palavra sobre a relação entre pastor e a igreja. E não é esse assunto hoje, não tem nada a ver. Esse assunto para mim está zerado, está explicado, está ensinado. Pelo menos esse ano acho que não falaremos mais sobre isso, porque eu creio que a igreja já entendeu e já está madura nesse sentido. O assunto agora é outro. E é interessante, porque o que eu queria compartilhar com vocês hoje é a minha experiência pessoal a respeito desse assunto. Então, não tem nenhum desdobramento no sentido de trazer algum ensino que regulamente essa relação. Não, nada disso. Eu queria compartilhar com vocês a minha experiência com Deus e a minha perspectiva como homem. E tudo isso tem a ver com o fato de Deus falar com a gente. Eu saí muito grato dessa história, por ter percebido que Deus resolveu falar comigo. E eu queria animar vocês e compartilhar com vocês a prova de que Deus fala, e que pode falar com você, e melhor, Ele quer falar com você. Amém? Você pode repetir comigo uma coisa? Didática, pedagógico, só para você fixar na sua mente. Repete comigo assim. Vou falar uma gíria, tá? Você não é religioso não, né? É gíria, não é palavrão. Repete comigo assim. Caramba! Deus quer falar comigo? De novo. Caramba! Deus quer falar comigo? Quer. Deus quer falar com você. Deus quer falar diretamente com você. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero falar sobre como eu ouço a voz de Deus. Como eu consigo perceber Deus falando comigo. Ou talvez já começar do zero, fazendo uma pergunta mais básica. Deus fala? Porque tem gente que acredita que não. Tem gente que acredita que Deus falou na Bíblia, mas hoje não fala mais, e só fala através da Bíblia. Sabia disso? Tem gente que pensa assim. Então a gente tem que entender isso. Deus fala. Vamos entender isso? Então, essa é a palavra de hoje. Na semana anterior àquele domingo, e agora eu já estou contando a história como uma experiência, e não mais é o assunto, tipo, pastor isso, pastor está cansado, pastor está sobrando. Não, esquece esse assunto, para mim já está resolvido. Eu agora estou contando uma experiência, faz de conta que já tem 10 anos que isso aconteceu, ok? E eu estou contando a experiência para que vocês possam absorver dela o ensino. Então, ok? Vamos lá? Na semana anterior ao domingo que tudo isso aconteceu, eu estava no interior a trabalho, estava no quarto de hotel, e aí deu meia-noite, aí umas 10 horas mais ou menos eu parei de trabalhar, que eu geralmente fico no hotel à noite, no restaurante do hotel, fazendo planilha. De dia eu fico correndo para cima e para baixo,
e à noite fico fazendo planilhas, fazendo contas, etc e tal. Deu umas 10 horas da noite, eu parei de trabalhar e fui para o quarto para dormir. Quando eu estava no quarto, me bateu um negócio estranho, tipo uma energia que eu não sei de onde veio. E aí eu comecei a lembrar das coisas que precisavam ser resolvidas na igreja. Tipo, 10 horas eu encerrei a minha parte secular de trabalho, vamos dizer assim, e de 10 em diante eu comecei a pensar nas demandas da igreja. E eu comecei a pensar em reuniões que eu tinha que fazer, programações que tinha que ter, e aí comecei a ficar acelerado. Aí, falei, 10 horas, geralmente eu durmo meia-noite. Falei, vou sentar aqui no computador, na cama do hotel mesmo, e vou começar a planejar algumas coisas. E comecei. E aí eu comecei a pensar nas coisas da igreja que precisavam começar a acontecer. E aí comecei a planejar reunião de coordenadores de grupo, como que eu ia fazer, o que eu ia fazer, e reunião de eventos, e comecei a pensar um monte de coisa. Quando eu percebi, já era 2 horas da manhã e eu estava acordado ainda no computador, sem sono. E olha, eu não tenho mais problema de insônia, já tive insônia há muito tempo atrás, mas eu não tenho mais, eu deito e durmo tranquilamente, ou pelo menos deitava. Nesse dia eu estava sem sono, 2 horas da manhã, eu trabalhando. E aí os planejamentos vinham à minha mente e eu não conseguia dormir, não conseguia não, nem queria dormir na verdade. Irmãos, quando eu percebi já era 5 horas da manhã e eu estava ligado, só planejando coisas para CCR. Dormia, eu falei, não, 5 horas eu fui dormir. Eu fui dormir, foi porque deu sono. Eu falei, eu tenho que dormir. Aí deitei, dormi, acordei às 8. Dormi 3 horas. E fui trabalhar, de boa. E aí de manhã eu falei, tem alguma coisa errada. Isso não é normal. Por que essa aceleração toda? Por que essa coisa toda de querer fazer e tal? E eu já estava planejando a madrugada seguinte. Falei assim, eu vou chegar no hotel amanhã de novo e vou terminar tudo aquilo que eu não consegui terminar até as 5 da manhã. Aí eu falei, epa, tem alguma coisa errada aqui. Pausa aí, vou repetir o que eu falei em alguns momentos. Samuel, você se sentiu em algum momento mal, depressivo, triste? Nada disso. Eu estava alegre, eu estava feliz. Aliás, eu tenho dito para minha esposa isso. Falei assim, eu nunca vivi um período da minha vida tão feliz. As coisas no trabalho dando certo, as coisas na igreja dando certo, crescendo, as coisas se ajustando. Demandas tem, claro. Se você quiser fazer uma fila aqui para reclamar das coisas que ainda faltam na CCR, ô glória, eu vou ser o primeiro da fila. Aí você vai atrás de mim, eu mesmo vou ser o primeiro a reclamar. Mas é normal, nós não somos perfeitos, as coisas acontecem. Mas eu estava feliz, então não tinha nenhum problema. Mas eu estava acelerado. Pronto, de manhã. Enquanto eu estava pensando nessas coisas, Bia me manda uma mensagem de texto. Ela me manda uma mensagem de texto que me chamou a atenção. Eu quero ler a mensagem de texto que ela mandou. E eu falei, tem alguma coisa estranha aqui. Porque a mensagem de texto dizia assim: de acordo com o Instituto Schaefer, 70% dos pastores lutam constantemente contra a depressão. 71% se dizem esgotados por serem cobradas coisas que ele não consegue resolver. Esse não é mais o nosso assunto, tá? A gente já resolveu isso naquele domingo. Quem não ouviu, por favor, vai no YouTube e veja a pregação, relação entre pastor e ovelha, para você descobrir o que você não pode cobrar de mim e o que eu não devo cobrar de você, como ovelha. Mas esse não é o assunto, passa. Isso aqui é outra história. 71% se dizem esgotados por serem cobradas coisas que ele não consegue resolver. 80% acreditam que o ministério pastoral afetou negativamente sua família. Você ouviu isso? Olha, eu vou repetir. 80% dos pastores entrevistados pelo Instituto Schaefer dizem que o ministério afetou negativamente a sua família. E dizem-se, 71% deles se dizem cobrados além do que eles conseguem resolver. Tipo, aquelas pessoas que ficam reclamando, pastor não faz isso, pastor não faz aquilo, pastor não foi, pastor não veio. Aí eles se sentem assim.
80% acreditam, já falei, e 70% dizem não ter amigos, só ovelhas. Aí a Bia me mandou aquela mensagem, eu olhei e falei, nada disso aqui tem a ver comigo, graças a Deus. Não, de verdade não. Mas por que Bia me mandou isso? Eu perguntei, por que você me mandou isso? Está achando que eu estou com esse problema? Ela falou, não, é porque tem a ver com o pastor, eu estava lendo, achei interessante, te mandei. Compartilhamento simples. Mas aquilo eu comecei a pensar na minha madrugada, que eu fiquei elétrico, comecei a pensar nessas estatísticas. Aí eu falei, por que será? Será que Deus está querendo me dizer alguma coisa sobre isso? Será que eu tenho que começar a procurar pastores amigos, né? A gente sempre pensa no outro, né? Será que eu tenho que começar a procurar pastores amigos meus que estão esgotados, sobrecarregados, depressivos? E aí eu resolvi pesquisar um pouco sobre o assunto. Fui para a internet. Aí eu fiquei assustado. Gente, vocês não sabem o que acontece com os pastores nesse Brasil, nesse mundo. Fui para a internet e fiquei assustado. Eu descobri que num período de 1 ano, 12 pastores se suicidaram no Brasil. Período de 1 ano. Estatística interessante, desses 12 pastores, todos eles tinham uma relação boa com a igreja, e a igreja dizia que ele era um homem de Deus, e a família dizia, ou seja, que ele era um homem de Deus. Ele não era uma pessoa que estava no pecado, sei lá, nas drogas, não. Aí isso preocupa mais ainda, né? Vocês me acham homem de Deus, gente? Fala amém para eu ouvir. Então isso é preocupante. Aí eu falei, por que isso? Aí eu comecei a pesquisar, pesquisando despretensiosamente, sabe? Tipo, querendo entender. Nada, não estava com necessidade de entender aquilo por minha causa de forma alguma. E aí eu comecei a ver umas coisas assim bizarras. Tá, aquela foto está aí? Aquela foto? Solta a foto aí. Olha o pastor que se suicidou na Califórnia. Eu vi. Gente, uma família linda. Esse cara tem 30 e poucos anos. Pastor de uma igreja na Califórnia. Pergunta à igreja dele, eu vi entrevista, pergunta à igreja dele. Esse cara é um cara sério, um cara honesto, um homem de Deus. Não aguentou a pressão e se suicidou. Vocês estão vendo isso? Eu me assustei. Eu falei, gente, o que é isso? Por que isso acontece? Aí pode tirar. Aí eu fui pesquisar, eu descobri algumas personalidades que passaram por situações parecidas, né? E inclusive pessoas cristãs no ministério. Por exemplo, Kaká, não sei se vocês sabem. Kaká, ele tem um relato muito interessante, que ele teve uma depressão profunda, por coisas que cobravam dele, ou que ele se sentia cobrado, ele não conseguia atender. Aí eu pensei comigo, ó, Kaká, bonito, jogador de futebol, rico, pensando em se matar, o que é que eu estou fazendo vivo, gente? Não, eu e você, fala sério. Porque o cara tem tudo. O cara tem tudo. E o cara diz assim, a vida não presta, eu não sei, e você, o que a gente vai fazer da vida? Eu fiquei se pensando, o que é que faz? Aí eu estava vendo o padre Fábio de Mello, um homem que eu admiro muito, muito mesmo. Então assim, nós não estamos falando de religião aqui agora, nós estamos falando de personalidades, né? Não vamos entrar no mérito do que ele prega, do que ele não prega, mas assim, um homem sério, um homem bem-quisto por todos aqueles que estão ao seu redor. Ele fala isso, está no YouTube, ele teve uma depressão tão grande, que ele se escondia embaixo da cama com medo. Ele conta isso. Ele conta isso. Que ele ia... A carga de um esgotamento ou de uma sobrecarga que em algum momento da história ele não conseguiu suportar. E aí eu comecei a pesquisar essas coisas. Aí eu falei, bom, isso tudo não tem nada a ver comigo, mas algumas coisas me chamaram a atenção. Por exemplo, quando eu estava vendo essa reportagem do padre Fábio, ele falou um relato de uma coisa que aconteceu comigo uma época da minha vida, não agora, mas uma época da minha vida aconteceu, igualzinho aconteceu com ele. Ele disse que teve uma época da vida dele que ele estava tão sobrecarregado, que quando ele passava naquelas praças e via os velhinhos jogando dama, tipo, nada para fazer, porque já se aposentaram, ele tinha inveja. E eu lembro que teve uma fase da minha vida que eu tive o mesmo sentimento. Quando eu vi aqueles idosos assim, sabe, que não tinha mais nada para fazer da vida, só esperar um dia após o outro. E eu comecei a ter inveja daquilo. Eu falei assim, meu Deus, como eu queria. Então eu estava numa correria muito grande, numa agonia muito grande, numa cobrança de muitas coisas.
Ia dizer assim, ai, como eu queria estar ali jogando dama com aquele senhorzinho ali. Jogando dominó, sem nada para fazer no dia seguinte. Isso é preocupante, porque tem alguns que chegam nessa idade e ainda não tem esse privilégio. Tem que trabalhar até hoje. Aí eu falei assim, isso são sintomas. Pensei, né? Isso são sintomas. E aí eu fiquei pensando, o que é que leva uma pessoa a isso? O que é que leva uma pessoa a chegar num ponto de surtar? Eu lembro que nessa fase eu estava tão surtado com tantas coisas, que eu percebi que eu não estava bem, sabe como? Um dia eu comecei a procurar a chave do carro em casa, que eu não estava achando. Cadê a chave do carro? Cadê a chave do carro? Cadê a chave do carro? Isso aconteceu de verdade. Estava procurando a chave do carro e não achava a chave do carro em lugar nenhum. De repente, quando eu percebi, eu estava sentado no computador procurando a chave do carro nas pastas do Windows. Foi? E clicando e falando, cadê a chave do carro? Isso é um surto. Eu parei, falei, o quê? Eu estava procurando a chave do carro nas pastas do Windows, gente. Mas tem tempo já, viu? Foi uma época assim meio bizarra da minha vida. Mas eu fiquei assim pensando, o que é que leva uma pessoa a chegar num estado desse? E aí, nesse artigo do Instituto Schaefer, eu vi uma coisa interessante, que diz assim, uma das notas, depois que eles dão aquela estatística, eles dizem que a maioria das pessoas que chegaram a esse estado, inclusive a depressão pré-suicídio, foi por esgotamento mental. E aqui eu estou contando uma experiência pessoal, não estou falando de pastores mais, e aí eu estou falando com vocês. Cuidado com isso. Olha para mim. Você não é uma máquina. Cuidado com isso. O esgotamento mental, você achar que você tem que fazer mais coisas do que você pode, te leva à ruína. Para, relaxa e cuidado, porque pode vir depressão, síndrome de pânico, ansiedade, um monte de coisa ruim. E não pense que você é o cara e você é a fêmea retada, que não vai acontecer isso não. Pode acontecer com qualquer um. Então veja, que às vezes a gente olha para essas coisas e diz assim, depressão, eu não tenho esse problema, isso é uma doença, ou sei lá o quê. Não, o simples, não organizar direito a sua vida, pode levar a um extremo emocional terrível. E você sabe o que é mais interessante? Eu percebo, agora essa estatística é minha, tá? Baseado no pastoreamento. Eu percebo que 80% dessas angústias, esse 80% é meu, tá? Não vai procurar referência no Google que você não vai achar. 80% dessas angústias, olha, isso aqui você tem que me ouvir agora, porque eu estou falando com você. 80% dessas angústias estão ligadas, está me ouvindo? Está olhando para mim? Eu vou falar com você agora. 80% dessas angústias estão ligadas às coisas que as pessoas querem que você seja, ou que você entende que você tem que ser por causa das pessoas. Sabia disso? Eu vou explicar. Se você teve uma crise financeira e você tem que vender seu carro, vai pesar muito mais no seu coração as pessoas olharem para você e dizer, ih, nem carro ele conseguiu ter mais, do que o fato de você ter que pegar um ônibus. O que pesa mais no seu coração não é a logística do ônibus, não é o transtorno de ter que parar num ponto, é o que as pessoas vão dizer. Sabia disso? É tipo assim, como que eu vou me apresentar para a sociedade? Eu tinha um carro e agora não tenho mais? Então, se você tiver que se mudar da casa onde você está para um lugar inferior, por um bairro mais pobre ou mais simples, a sua preocupação maior não será a distância para o seu trabalho. Ela também pode acontecer, mas a preocupação maior não será se ali na frente passa um ônibus ou não, mas será o que as pessoas vão dizer. Eu estava aqui e agora estou lá. E você sabe o que isso gera no seu coração? Angústia, cobrança. E aí você começa a olhar, quando você começa a olhar para a sua vida, você não consegue evitar todos os olhares de todo mundo em cima de você. O que é que vão dizer de mim?
Eu já precisei vender um carro uma vez e ficar de pé. Precisei. Eu sei o que eu estou falando. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Eu sei. Eu sei o que é isso. E aí, essa é a coisa que corrói o seu coração, que faz com que você tenha que viver muito mais para as coisas que ditaram que você tinha que ser, do que necessariamente para a sua vida. Vocês estão compreendendo isso? Isso é fator de angústia, sobrecarga e depressão. Mas fecha parênteses, que esse não é o assunto. Eu não estava nessa fase, estava só compartilhando com vocês algo que aconteceu há muito tempo atrás, mas aqui estava eu no momento em que Deus começou a falar comigo alguma coisa. E aí eu fiquei pensando, porque minha mulher me mandou esse texto, eu não estou sentindo isso, eu não estou passando por isso, eu não estou com essa preocupação. E aí eu cheguei aqui na igreja, no domingo posterior a essa semana, eu até errei, não foi o domingo que Dila falou, foi outro. E aí a irmã Érica me procurou, e a irmã Érica me falou assim, Deus falou comigo sobre você, e eu fiquei relutando em vir te falar. Eu falei, por que, irmã? Ela falou assim, porque me soou estranho. Eu olho para o que Deus falou comigo e não parece você. Eu falei, conta aí o que foi. Ela falou assim, eu via você muito sobrecarregado, muito agoniado. Eu via você muito cansado. E via que umas cobras te picavam. E essas cobras estavam no meio da igreja. E elas te picavam e te envenenavam. E ela falou assim, não, eu conheço a CCR, na CCR não tem isso que tem em outras denominações, uma pessoa querendo derrubar a outra, briga de poder, tem muito isso, sabia? Tem muito isso. Tem isso no louvor, tem no louvor das igrejas, você tem 2 grupos de louvor, um que toca no domingo, que toca no outro, aí um começa a querer infernizar a vida do outro, porque o outro quer o palco e o outro não, pastores que querem tomar o... tem isso demais em denominações. O que tem de política no meio de denominações, vocês não fazem ideia. Eu já vi muitas coisas desse tipo. E aqui na CCR, glória a Deus, a gente não tem isso. Eu não estou dizendo que é só na CCR que não tem. Tem muitas igrejas que não tem isso. Tem muitas igrejas que as pessoas estão procurando servir ao Senhor e não fazer política. Não é só a CCR. Mas graças a Deus, nós estamos falando daqui agora, que não tem. E a Érica falou certo. A Érica falou assim, cobras te picando aqui na CCR, eu não vejo ninguém falso. Eu não vejo ninguém assim querendo puxar seu tapete ou sei lá o quê. Não, nós somos uma família. E é verdade. E ela não sabia o que aquilo significava. Ela não sabia. Porque tinha sim cobras no meio da CCR me picando. Mas cobras assim, gente, inocentes. Que foi uma semana em que algumas pessoas me disseram algumas coisas, e por isso eu dei aquela pregação no domingo anterior, que machucam, mas as pessoas não fizeram isso para me machucar, sabe? Elas fizeram cobranças, elas falaram de coisas que elas não entendiam, elas falaram de coisas que elas não compreendiam, e eu entendo isso. Só que você, como um ser humano, é como se fosse uma picadinha de um venenozinho que te entenebrece, sabe? E eu estava numa semana meio assim, tentando digerir algumas coisas que eu ouvi. E aí eu falei, bom, a irmã Érica está dizendo que tem que orar por mim, que eu tenho que orar e ficar atento, porque tem algumas coisas acontecendo. Eu falei, Deus está falando. Deus está falando. Aí depois veio Dila. Aí depois veio Will. Aí depois veio mais um monte de irmãos. E Deus conseguiu arrumar as coisas na minha cabeça. E o que Deus estava dizendo para mim, como eu já disse, foi: ô pastor, desacelere. Não traga para si tantas coisas. Não coloque tantos pesos sobre suas costas. Senão, olhe para as reportagens que você ouviu, que você viu. Ô pastor, você está pensando que você é quem? Super-homem? Você está pensando que você é o cara que pode ficar acordado até 5 horas da manhã planejando coisas? Não, abraça o irmão que está dizendo que está triste porque você não é isso, você não é aquilo, e peça perdão. Ele diz: irmão, perdoa, eu não sou um super-homem. Acabou, pastor. Então o que Deus estava dizendo para mim é: cuidado, porque se você
continuar nesse caminho, você vai se dar mal. Pronto. Que Deus lindo. E aí eu fiquei lembrando daqueles homens que passaram por isso, e eu falei, Deus falou comigo. Deus cuidou de mim. E você sabe o que é interessante? É que geralmente quando acontece coisas desse tipo, o pastor tem que vir à igreja e dizer, igreja, calma aí que eu estou sobrecarregado. No nosso caso, olha aqui, a CCR é top, gente. Nosso caso foi o inverso. O Senhor falou com a igreja para dizer ao pastor, pastor, desacelera. Isso não é lindo? O Senhor falou com os irmãos. O irmão que passou a madrugada de sábado para domingo orando por mim, dizendo, pastor está cansado, tem que orar por ele. Então, eu me senti, gente, tão amado por Deus e pela igreja. Eu me senti tão cuidado. E eu lembrei de uma coisa muito interessante. Deus fala. Deus fala. Deus manda recados. Deus se comunica. Caramba, Deus falou comigo. Amém? Deus fala. Aí você tem que se perguntar assim, peraí, agora eu entendi o que você está falando hoje. Você está me dizendo, você está tentando colocar na minha cabeça que Deus não está lá sentado num trono vendo as coisas acontecerem. Que Deus, quando Ele quer, Ele intervém na história, e Ele chama um, chama outro, e fala algo que Ele quer falar, e Ele cuida de você, e Ele quer evitar em você um mal. Ele não quer que você ande por caminhos que vai lhe trazer transtornos. Deus fala. Quantos aqui têm passado por situações complicadas na sua vida? Levanta a mão que eu quero olhar para o seu olho agora. Está complicado? Está complicado, não está? Você já parou para pensar que Deus quer falar com você sobre este problema? Já parou para pensar? Ou você está esperando ainda que seu pastor venha resolver isso? Deus quer falar com você. Vamos provar que Deus fala? Para a gente ganhar tempo, como hoje foi muito corrido, eu quero só ler e você guarda. Eu vou citar o texto, se você quiser você anota. Mas em João capítulo 10, versículo 27, diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. Se as ovelhas de Jesus ouvem a voz dele, é porque ele fala. Sai voz da boca de Jesus. Você ouviu isso? Você ouviu isso? Sai voz da boca de Jesus. João capítulo 6, versículo 45 diz: está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus, todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Todos os que ouvem se você pode ouvir o Pai, é porque Ele tem voz para falar com você. Amém? Amém. Glória a Deus. A pergunta que não quer calar é: como Deus fala? Samuel, eu já entendi, você já me provou, você já leu, Deus fala. Como Deus fala? Existem muitas maneiras de Deus falar, eu numerei 4. Uma é através das Escrituras, obviamente. Mas não é através das Escrituras, pelo amor de Deus. Não usa a Bíblia como manual de consulta, não. Deus fala comigo. Deus fala através do conhecimento bíblico, da procura, da busca, do buscar conhecer a Deus. E Ele vai falar com você através da Bíblia, amém? Porque a Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Deus fala através da Bíblia. Segunda maneira que Deus fala, através da pregação. Gravou? Qual é a primeira maneira? Deus fala com você através da... Repete alto, através da... Glória a Deus. Mas só através da Bíblia? Não. Tem umas pessoas por aí que acham que Deus só pode falar através das Escrituras. E nas Escrituras eu vou provar que isso não é verdade. Na própria Escritura. Tá certo? Através da pregação.
Tito, capítulo 1, versículo 3, diz assim: no devido tempo ele trouxe à luz a sua palavra, por meio da pregação a mim confiada por ordem de Deus nosso Salvador. Ele está dizendo que a palavra foi transmitida por meio da pregação dele. Glória a Deus. E em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21 diz: visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Deus está falando para as pessoas através da pregação. Terceira forma, já gravou as duas? Primeiro através da, segundo através da. Por isso que esses momentos aqui são tão importantes. Porque Deus fala com você. Deixa eu explicar. É que às vezes você pode estar falando assim: não, Deus está falando coisas soltas no ar. Presta atenção. Vários momentos da minha vida eu estava com questões com Deus, com dúvidas, precisando de uma direção, e através da pregação Ele me esclareceu. Então eu estou falando que através da pregação Ele fala especificamente com você. Você que tem RG, eu ia dizer CNPJ, RG e CPF. Entendeu? Então é tipo assim, Deus está falando através da pregação para todos. Mas às vezes Thaís chega aqui com uma questão. Sara chega aqui preocupada com alguma coisa: Senhor, eu não sei o que fazer, não sei o que fazer. Aí vem uma palavra e pá! Abre a porta. A irmã fala porta. E Deus abre as portas. Amém? Então Deus fala através da pregação. Terceira forma de Deus falar. Você gravou as duas? Primeiro? Segundo? Terceira forma de Deus falar: através dos irmãos. Oh glória. Como aconteceu comigo. Por isso que eu quis contar primeiro a minha experiência. Não, e Deus fala. Às vezes eu fico percebendo como Deus gosta de falar através dos irmãos. E fala. É óbvio que essa é a forma e a modalidade que Deus fala, que a gente mais tem que tomar cuidado. Tem que tomar muito cuidado. Porque às vezes Deus fala, mas o irmão também fala no lugar de Deus. E isso é problema. Se eu fosse me casar porque Deus falou através de um irmão, eu tinha tido 3 esposas antes da minha. Porque teve gente que se levantou e disse: o Senhor me revelou que ela será a sua esposa. E eu falei aquilo que eu já ensinei para vocês. Se Deus falou com você, vai ter que falar comigo também. Porque eu sou o principal interessado nesse negócio. Eu sou o pretendente. Mas as pessoas, às vezes carregadas de emoção, dizem que Deus falou e muitas vezes Deus não falou. Eu, por exemplo, particularmente tenho uma técnica que é: se Deus falar alguma coisa para você, para a minha vida, se for algo que eu estava perguntando, como já aconteceu, beleza. Então, por exemplo, como eu já contei a história do dia que eu estava perguntando a Deus se o que eu estava passando era porque eu tinha feito algo errado ou porque Ele estava me tratando. E aí Ele enviou um irmão para dizer: você está passando por isso porque eu estou passando você por um torno. Pô, eu fiz uma pergunta e Deus respondeu, qual é a dúvida? Ok? Mas quando eu não estou esperando aquela palavra e vem, eu tenho uma técnica. Eu peço confirmação sobrenatural. Se você vier para mim dizendo: Deus me disse para você fazer isso, tenha certeza que eu não vou fazer se Deus não me confirmar sobrenaturalmente. Porque eu não sou maluco e enganoso é o coração do homem, e eu não vou confiar se Deus é poderoso e quer me dar um recado, óbvio que Ele pode confirmar. Simples assim. Mas Deus fala através de irmãos, e Deus fala mesmo. Eu lembro de 2 momentos cruciais que eu estava vivendo. Eu tinha recebido uma dessas picadas de cobra que a irmã Érica previu. Uma irmã conversou com outra irmã, dizendo que eu estava, como foi, meu Deus? Deixa eu lembrar as palavras exatas. Que tinha uma nuvem negra dentro de mim. Alguma coisa muito feia. Era uma nuvem negra, uma coisa sei lá o quê. E se você é um pastor que quer acertar, você não diz só: isso é coisa do diabo. Você quer entender por que isso. Você quer colocar o seu joelho no chão. E você quer
perguntar, Senhor, está acontecendo alguma coisa de errado comigo? Estou pecando, estou errando? E foi o que eu fiz. Eu me prostrei, eu fiquei mal. Eu falei, o que é isso? O que é que eu estou fazendo? E eu comecei a chorar dentro de casa. Eu falei assim, tudo bem que a irmã era muito suspeita, mas muito suspeita mesmo. Mas eu também não levo isso em consideração, não. Sei lá, vai ver a minha vaidade querendo dizer que a irmã era suspeita. E aí eu fiquei, Senhor, o que está acontecendo? E chorei. Eu falei, Senhor, é a irmã que é suspeita ou realmente tem uma nuvem negra dentro de mim? E eu comecei a chorar, e pedi a Deus uma resposta. Falei, Senhor, fala comigo, por favor, eu preciso. E na mesma hora que eu estava com o joelho no chão orando, eu senti de Deus de pegar o celular. Quando eu peguei o celular, tinha uma mensagem que tinha acabado de chegar. Aí eu fui olhar a mensagem, era de uma irmã não suspeita. E a irmã não suspeita falou assim, a irmã Beatriz, cadê ela? Está aí hoje? Não. Não está não. A irmã Beatriz virou para mim e falou assim, ela mandou uma mensagem, ela falou assim, não sei porquê, Deus mandou te dizer isso agora. Aí ela escreveu assim, você é de Deus, você é luz, você... Aí ela falou outras coisas que eu não vou lembrar agora. Mas ela falou assim, fique em paz, porque o Senhor te ama e cuida dos teus caminhos. Não tem trevas dentro de mim. Mas Deus fala. Um outro momento, sabe? Daqui a pouco eu vou explicar por que esses testemunhos. Eu lembro de uma vez, isso foi logo acho que no 2º ano da CCR. Gente, isso me marcou demais. Eu entrei numa paranoia. Gente, vocês já perceberam que minha cabeça às vezes dá umas viajadas, né? É como alguém já falou. Tinha que ser um pastor doido, porque senão vocês são doidos demais, não ia sobreviver em nenhum outro lugar. Então, toda a igreja tem um pastor que merece. Vocês são doidos, tinha que ter um pastor doido. Amém? Mas às vezes tem umas loucuras na minha cabeça, eu entro numas crises meio doida. E eu estava no meu quarto, também no meu quarto. E eu achei que eu tinha descoberto uma coisa. Olha que loucura. Eu comecei a achar que eu não amava a Deus. Olha que loucura. Eu falei assim, caramba, Deus faz tantas coisas na minha vida. Deus faz me dá tudo que eu preciso. Será que eu amo a Deus porque Ele me dá as coisas? Será que eu amo a Deus porque eu tenho tudo que eu quero? Eu falei, minha relação com Deus é uma relação suspeita. Aí eu estava igual a irmã, suspeito. Falei assim, a minha relação com Deus é suspeita porque eu acho que eu só vou para a igreja, ou só estou no ministério, porque Deus faz tudo por mim. E se Ele não fizesse nada por mim? Aí eu comecei a ficar em crise. Eu acho que eu não amo a Deus de verdade. Será que é uma crise louca, gente. Eu dentro do meu quarto, questionando se eu amava a Deus verdadeiramente. E eu já era pastor. Já estava no 2º ano da CCR. E eu comecei a falar com o Senhor, que eu vou pegar o microfone e ensinar para essas pessoas que ela tem que te amar. Se nem eu sei se eu te amo. Será que eu te amo? Será que é uma relação de interesse? Gente, eu estava de joelho no meu quarto, nunca esqueci, o telefone toca. É bom que os meus testemunhos, tudo tem testemunha, viu? Aí o telefone toca. Eu não sei se alguém já te ligou alguma vez na vida para te dizer isso. Talvez as pessoas tenham te ligado para te dizer assim, o Senhor está me revelando que você tem que orar mais. O Senhor está me dizendo, não vá, estou vendo uns papéis, estou vendo umas coisas, sei lá. Mas eu não sei se você recebeu uma mensagem assim. A irmã Azevedo me ligou. Estava lá, não sei se você vai lembrar disso, Azevedo. Eu estava orando, a irmã Azevedo me ligou. Falou, pastor, eu estava aqui orando por você e me veio um sentimento no coração. Vocês estão junto comigo? Vocês sabem qual era a minha crise? Qual era a minha crise? Se eu amava a Deus de verdade. Estava achando que não. Ele falou assim, pastor, eu estava aqui orando e de repente, estava no carro orando, ele me falou, estava no carro orando por mim. E aí, ele disse assim, quando eu estava orando por você, Deus colocou no meu coração uma imagem de quanto você amava Ele. Gente, as pessoas ligam para você para dizer, Deus te ama, não você ama Deus. Vocês estão percebendo isso? Já não é? Falou assim, ó, Deus colocou no meu coração que Ele te ama muito. Ele falou assim, Deus começou a colocar. Aí ele falou assim, pastor, eu fiquei impressionado. É como se eu estivesse vendo o seu coração
como você é apaixonado por Jesus, como você ama a Deus demais, e você, eu não sei explicar, acho que nem ele entendeu direito o que ele está falando, eu não sei explicar, eu só sei que você ama muito, Deus fala. Quer dizer, é como se dissesse assim: menino, para de besteira, para, eu sou seu pai, e eu faço as coisas por você mesmo, e você me ama assim, que eu sei que quando você abre sua boca para me louvar, eu fico feliz, glória a Deus. Então Deus fala através dos irmãos, amém? Deus fala. E a última forma de Deus falar, Ele fala com você, no seu coração. Sabia disso? Sabia não? Sabia que Deus não só fala com você, como Ele quer falar com você? Você tem que lembrar de uma coisa, é uma coisa muito estranha. Imagine uma cena estranha. Imagine que eu estou no meu quarto, pensando assim: eu quero ir falar com Daniel, meu filho. Eu preciso ir lá na sala, ele está na sala. Eu preciso ir falar com Daniel. Preciso muito ir lá falar. E de repente alguma coisa esteja me impedindo. E Daniel está lá na sala dizendo: poxa, queria tanto que meu pai falasse comigo. E eu estou no quarto dizendo: poxa, eu queria muito falar com Daniel. E na sala, Daniel: poxa, por que meu pai não fala comigo? Não é estranho isso? Alguém quer falar e alguém quer ouvir, porque essa comunicação não se estabelece. Talvez eu esteja no meu quarto pensando: será que ele está dormindo? Não sei, eu vou levantar agora. Será que ele está na sala mesmo? Será que ele desceu? O que resolveria esse problema rapidamente? Se a pessoa, o cabeção que quer falar comigo, se ele levantasse da sala e batesse na minha porta e dissesse: pai, eu queria tanto que você falasse comigo. Ô filho, olha que coincidência, eu também estava querendo falar. Então o que eu estou tentando ensinar para você é que o critério para Deus falar com você é você pedir para Ele falar. Muitas pessoas não ouvem a voz de Deus porque já acham que Ele não vai falar. Não, Deus não vai falar, Deus está ocupado, Deus não anda falando tanto assim. Deus fala. Então eu queria incentivar o coração de vocês para começar a entender que todas as vezes que você clamar ao Senhor, Ele vai falar com você. Ele vai usar pessoas, Ele vai usar a palavra, Ele vai usar a pregação. Eu vou dizer para você: Deus quer falar com você dentro do seu quarto. Você sabe, esse negócio de consultar profeta, para mim isso é a maior imaturidade que eu já vi em toda a minha vida. Pode ser que em algum momento da sua história você tenha precisado disso, é normal. Mas você ter que ir num profeta falar assim: ora aí para ver se Deus fala comigo, significa que a sua relação com Deus não é boa. Porque, olha para mim, se Deus quer falar com você, por que é que você vai a um terceiro pedir que Deus fale com ele para falar com você? É mais ou menos como se fosse assim: imagine que Daniel está precisando de uma sandália nova porque a dele quebrou. E ele dissesse assim: Gabriel, vai lá e fala com meu pai. Pede a ele para comprar uma sandália nova para mim. Mas por que, Dan, você não vai? Não, porque meu pai, sei lá, tem mais intimidade com você, comigo ele parece que não gosta muito não. Não tem algo errado nessa relação? Tem algo errado. Então por que ele tem que pedir alguém para falar com você, para você falar com esse alguém, para você falar com ele? Não, Deus quer falar com você. Por isso clame ao Senhor, peça a Ele desesperadamente para você ouvir a voz dEle, e Ele vai falar com você. E Ele vai falar. Ele vai falar, porque Deus fala, porque você leu na Bíblia que Deus fala, você leu na Bíblia que Deus quer falar com você. Às vezes Deus pode ficar em silêncio, mas isso também faz parte do processo de Deus para com seus filhos.
Eu quero incentivar você a entender que todas as vezes que você estiver precisando ouvir a voz de Deus, inclusive para solucionar as questões complicadas da sua vida que você levantou a mão nesse instante, Deus vai falar. Deus vai falar. Ele não fala comigo porque eu sou pastor. Você está enganado. Deus já falava comigo muito antes de eu ser pastor. Muito antes. E você sabe por quê? Eu nunca fui atrás de um profeta. Elas já vieram a mim. Várias. Deus mandou te dizer isso. Deus mandou dizer. E foram momentos marcantes da minha vida. Eu não estou dizendo que isso é errado. Agora você sabe quando foi que essas profetas vieram? Ou esses profetas vieram? Quando eu fui para o meu quarto clamar. É sempre assim. Eu vou para o meu quarto, clamo, ele manda alguém. Não é eu que vou atrás da pessoa. E você sabe o que eu queria dizer para você nessa manhã? Que Deus quer falar com você. Vamos ficar de pé para você entender isso melhor? Sabe? Essa é uma palavra muito simples. Muito simples. Não tem muita revelação nisso aqui não. Não tem muito mistério nisso aqui não. É só a tentativa desesperada de um pastor de lembrar as suas ovelhas coisas do evangelho que não podem ficar perdidas. Preste atenção. Se Deus não falar com você, se você precisar ouvir a voz de Deus, clame. Clame. Clame que Ele vai falar com você. Mas Samuel, e se Deus não falar com você? Glória a Deus, sabe por quê? Porque você vai descobrir que você está clamando pela coisa errada. Eu vou explicar. Digamos que você esteja numa situação no trabalho. Digamos que você esteja numa situação na sua família. Presta atenção. Digamos que você esteja numa situação de saúde e você quer uma resposta de Deus. Aí você começa a clamar: Senhor, fala comigo. Senhor, fala comigo. Senhor, manda um servo, fala através da palavra, fala através da pregação. Aí Deus não fala. Aí Deus não fala. Aí o que é que você descobriu? Você descobriu que você está clamando a Deus e Ele não está respondendo. Então agora você tem um outro clamor a fazer: Senhor, porque o Senhor não está me respondendo? Entendeu ou não? Está ótimo. Está ótimo. Porque agora, por ter começado um clamor, Deus te levou para a direção certa. Agora você tem outra coisa para entender. Esquece seus problemas, porque você tem um problema muito maior. Porque se a Bíblia diz que Deus fala, se a Bíblia diz que Ele quer falar com você, e você não está conseguindo ouvir essa voz, ou Ele está falando e você não está ouvindo, ou Ele não está querendo falar, agora você descobriu que o Evangelho é maior do que o que você pensa. Você descobriu que você tem que começar a clamar pela coisa mais importante na sua vida. Você tem que começar a clamar de por que Deus não está falando com você. E essa é uma pergunta que não pode ficar sem resposta. Você sabe que eu andei uma época da minha vida que Deus falava comigo toda hora. Mas não é daquele jeito assim não, que o Woody Allen fala. O Woody Allen fala que se você fala com Deus todo dia, você é um bom cristão. Se Deus fala com você todo dia, você é um bom lunático. Porque eles não acreditam que Deus possa estar falando com alguém o tempo inteiro. Eu me preocupo realmente com esse tipo de pessoa. Tem gente que 10 palavras que fala, Deus falou comigo. Não, Deus me mandou ir, Deus me mandou... Às vezes são as coisas mais inusitadas, mais absurdas, mas parece que já é uma prática. Tem umas pessoas que me dão agonia. Não, porque Deus me disse para eu ir, porque Deus me disse para eu voltar, porque Deus me disse... Eu falei assim, gente, parece que Deus botou um fone no ouvido da pessoa e está ali, ó, linha direta. Às vezes eu acho que as pessoas usam o nome de Deus em vão e falam de uma forma muito banal. Mas acontece que há períodos da vida da gente e que Deus fala e fala de forma sobrenatural. E fala de uma maneira com que você não tenha dúvida de que Ele está falando. Mas aí passou um tempo em que eu estava com questões muito complicadas na minha vida. E por um ano eu não ouvi assim um sinalzinho de Deus. Um irmãozinho trazendo uma palavra, uma ligaçãozinha.
dizendo: Deus me disse que você ama Ele. Nada. Você não é treva, nada. E aí eu fiquei clamando a Deus para me trazer respostas a respeito daquilo que eu estava passando. E Ele não respondia. Aí eu mudei a estratégia. Eu estava em Jacobina. E aí eu falei assim: vou ficar aqui 3 dias sem trabalhar, Bia. Vou ficar no hotel jejuando e orando. Mas por quê? Eu falei assim: eu vou perguntar para Deus por que Ele não está falando comigo. Entendeu? Porque eu não posso suportar uma caminhada com Cristo em que Ele não fale comigo. Seja através das Escrituras, seja através da pregação, seja através dos irmãos, seja através de como Ele queira falar. E aí eu fiquei ali orando e jejuando, orando e jejuando. Já contei essa experiência aqui. Vale a pena repetir para contextualizar o que eu estou dizendo. E aí quando eu estava orando, o celular desligado. Às vezes eu tenho a sensação de que Deus tem um WhatsApp, viu? Porque Ele fala muito pelo WhatsApp. Aí eu estava orando, celular desligado. Eu jejuei uma manhã só, não consegui jejuar mais. Dei meio-dia, deu fome. Saí do hotel, falei: vou almoçar. Aí quando eu cheguei no carro, eu liguei o celular para ver se tinha alguma mensagem de Bia. Aí o celular de pastor, quando desliga e liga, fica uma manhã desligado. Ele faz assim, ó, um monte de mensagem. Aí a mensagem parecia uma roleta, assim, ó, aí parou em uma. Aí quando parou em uma, estava dizendo assim, uma irmã que mandou uma mensagem para mim, dizendo assim: meu filho, vocês estavam lembrando o que eu estava fazendo no quarto? Orando, perguntando para Deus por que é que Ele não falava comigo, não estava falando comigo. A mensagem dizia assim: meu filho, eu te amo, mas eu preciso que você entenda o meu silêncio. Simples assim. Simples assim. Arrumei minhas coisas e voltei para casa. Está resolvido o meu problema. Deus falou comigo. Ele disse que Ele quer ficar calado. Sabe, acaba a agonia, acaba a angústia de você não saber porquê. Agora você tem uma direção. Deus está fazendo alguma coisa. Então Deus fala até quando Ele diz que não vai falar. Deus fala. Você está precisando ouvir a voz de Deus? Talvez você ache... A gente pode cantar aquela música que vocês cantaram, Felipe e Mel? Aquela... que eu queria tirar uma coisa do coração dos irmãos agora com essa música. Queria finalizar com ela. Tem muita gente aqui que acha que Deus não vai falar com você porque você não é digno ou digna, porque você não merece, ou porque você não é tão importante assim, ou porque talvez Ele fale com um pastor, ou com o irmão Edivaldo, que é do conselho da igreja, ou com o irmão Helder, que tem uma voz mais grossa, quando fala Deus ouve. Talvez você ache qualquer coisa, mas Deus fala com você pelo simples fato de você clamar a Ele. Aquele texto está disponível. Coloca um texto aí que marca a minha vida sempre que eu leio esse texto. Eu queria que você lesse junto comigo. Jeremias 33, capítulo 3, diz assim: clame a mim e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Clame a mim. Clame ao Senhor. Peça para Ele falar com você. Davi dizia que ele clamava a Deus do alto monte e Ele respondia. Do alto monte. Para quem acha que Deus fala só através da Bíblia, a Bíblia diz que quando você estiver andando, uma voz atrás de você ficará te dizendo qual o caminho. Deus vai falar. Então feche seus olhos agora e pede para Deus falar com você. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama.
Não pense que Deus não vai falar com você porque você não é digno. Mesmo sendo falho, Porque você pecou, porque você errou, ou porque você não merece. Ele te ama e Ele quer falar com você. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Levante sua mão agora e fala assim: Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo. Se eu estou fraco, se eu estou caído, Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo. deixa de me amar. Senhor, fala comigo através da Tua palavra. Sem o seu Senhor, fala comigo através sem das o pregações. seu perdão, o que Fala comigo através dos irmãos. seria de mim? Mas acima de tudo, Senhor, fala comigo no meu coração. Deus me amou tanto que entregou seu filho Fala, pra Senhor. morrer em meu lugar. Fala, Senhor. Deus me ama. Fala com os Teus filhos, Seu Senhor. amor é tão Faz com que o Teu grande, Espírito Santo incondicional. possa falar, Jesus. Deus me ama Coloca a mão no teu coração. e Ele está sempre de Coloca a mão no seu coração e diz assim: Senhor, braços pra mim. eu preciso ouvir a Tua voz. Senhor, esse silêncio é insuportável. E se o Senhor não falar comigo, eu não sei o que serei de mim. Pode se desesperar. Pode se desesperar diante do Senhor. Mesmo sendo assim, Se desespere mesmo. pobre pecador, Deus me ama. Eu sei que para alguns aqui, ou Deus fala ou você morre. Já sentiu isso? Eu já senti isso. Eu já tive sensação de que ou Deus fala comigo ou eu morro, ou parece que a minha vida vai acabar. Talvez alguns de vocês estão calmamente querendo respostas de Deus para alguma coisa. Mas eu acho que tem alguém aqui que está nessa sensação que se Deus não falar com você, parece que sua vida vai acabar. Vem aqui que eu quero orar por você. Se estou fraco, Eu quero orar por você. Se você estiver pensando assim: oh, Deus fala comigo, ou minha vida parece que vai ser destruída completamente. Eu quero orar por você especificamente. sem o seu amor, Amém. Deus vai falar com você, meu sem irmão. o seu perdão, Ele já está falando. o que seria Ele já está falando. de Se você perceber, Deus já está falando. Deus me amou tanto O que Deus falou para vocês hoje foi: fale comigo. Fale comigo. Não se esqueça de mim. Eu quero falar com você. Eu quero falar com você. Eu quero que você ouça a minha voz. Sabe, não existe isso de Deus não querer falar com você. Ele quer que você ouça a voz dele. A Bíblia diz que aquele que vem a mim eu jamais lançarei fora. Aquele que pedir lhe será dado. Aquele que bater a porta lhe será aberta. De braços Amém? abertos pra mim. Então Deus já está falando. Ele me ama. Sabe, Deus chamou você aqui hoje para te dizer que o que você quer ouvir dele, você não vai ouvir nesta pregação de hoje. O que você ouviu dele hoje é que ele quer falar com você. Vá para o seu quarto, coloque o seu joelho no chão, clame ao Senhor, clame a mim e eu responderei e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Deus fala com a gente até quando a gente não está enxergando as coisas que estão na vida da gente. Olha, Deus falou comigo. Deus cuidou de mim, Ele pode cuidar de você também. Eu contei a experiência. Deus quer falar com você. Deus vai falar com vocês. Creiam nisso. Creiam nisso.
Deus não mente, a Bíblia não mente. A Bíblia não mente. Então, se Ele está dizendo isso para vocês, é porque é verdade. Então, esse choro de clamor, são músicas para o ouvido de Deus. Irmão, deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Não se distraiam com as coisas dessa vida. Não se engrenem em coisas que não lhe permitem ter momentos com Deus. Faça uma playlist. Que é isso, Samuel? Você agora falou, está falando de quê? Faça uma playlist. Entra no seu quarto, coloque músicas que falam de Deus, tranque a porta, coloque o joelho no chão e você vai ouvir Deus falar com você. Eu faço isso. Porque se você achar que Deus vai falar com você enquanto você estiver andando, cuidando da tua vida, você está igual ao exemplo que eu dei. Você quer que falar com Deus e você não está clamando a Ele? Entra no teu quarto, coloca uma música bem alta e começa a orar e começa a clamar, e você vai ver, Deus vai falar com você. Amém? Deus vai falar com você. Eu creio nisso. Eu acredito nessas coisas. E se eu não acreditar que Deus fala comigo, é melhor sair desse evangelho. Como é que eu vou viver sem Deus falar comigo? Eu não posso. Então eu quero profetizar sobre a vida de vocês. Vocês vão clamar e vocês vão ouvir a voz de Deus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe todos vocês. Amém.